Olá, tudo bem? Eu sou a Miriam da Portugal Mais Perto e hoje eu tô aqui em Viana do Castelo para gravar para você que está aí no Brasil pensando se deve ou não deve imigrar para Portugal. Qual cidade escolher de Portugal? Sim, gente, é muito difícil, é uma escolha extremamente difícil. Eu vim aqui exclusivamente para mostrar para vocês como é que funciona aqui a cidade. Eu escolhi algumas cidades, na verdade, dessa minha viagem para mostrar para vocês. São as cidades que atualmente, né, nós estamos em abril de 2024, são as cidades que estão com um valor assim um pouco mais acessível para se viver. E eu vim ver se realmente é isso mesmo, o que tem, né, na cidade, o que a cidade oferece em todos os aspectos. Para quem tem filho, idade escolar, está interessado obviamente em emprego, a parte cultural da cidade, como funciona. Então vai ter de tudo um pouquinho, tá bom? É o meu primeiro vídeo, então eu agradeço demais se vocês puderem aí curtir, compartilhar. Eu sei que todo mundo pede isso. Eu gastei muito dinheiro para vir aqui para filmar isso para vocês em primeira mão, porque muita gente filma, mas mora em Portugal. Não é o meu caso, né? Eu vim do Brasil para cá só para gravar e trazer esse conteúdo para vocês. Para quem não sabe, o nosso escritório trabalha com assessoria para todos os tipos de visto para Portugal. Então, se você tiver alguma dúvida ou alguma questão a tratar, você pode procurar tanto a mim quanto alguém da minha equipe. Depois eu deixo na descrição para vocês as nossas redes sociais. Mas eu quero começar falando para vocês sobre esse navio aqui atrás de mim, o navio Gil Eines, acho que é assim que se fala. Ele é um navio que foi criado para ele dar um suporte para a frota bacalhoeira, muito antigamente aqui em Portugal. Hoje ele é gente, olha o ônibus que eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar. Hoje ele é utilizado, na verdade, atualmente você pode visitar esse navio. Tem toda uma visita guiada lá dentro. Custa 5 euros, mas tem que agendar, tá? Ele já foi usado como várias outras coisas, como navio rebocador. Deixa eu ver aqui minha cola. Navio de carga. Então ele já foi utilizado para várias coisas. Existe aqui perto um parque para as crianças que é inspirado neste navio aqui, tá bom? É isso, vamos seguir, eu tenho bastante coisa para mostrar. Fica comigo que você não vai se arrepender. Gente, eu acabei de chegar aqui em Viana do Castelo. Eu não andei nem 100 metros. Eu já estou apaixonada pelo lugar. Vou mostrar para vocês só para deixar vocês aí com gostinho, que depois eu vou fazer outras fotos, outros vídeos para vocês, tá? Certo, agora vamos falar sobre como chegar em Viana do Castelo. Eu fiz esse trajeto ontem de autocarro, que é o ônibus, do Porto para cá. Eu gastei 6 euros e o trajeto levou em torno de 1 hora. Você também pode fazer esse trajeto de trem, que é o comboio aqui em Portugal. E o tempo de viagem é em torno de 2 horas. Neste trajeto, você vai fazer uma baldeação em Nini e depois segue para Viana. Outra forma de chegar a Viana do Castelo seria de carro. Existem 2 opções. Uma, você pagando as portagens, que são os pedágios, que acaba sendo uma viagem um pouquinho mais rápida, ou conhecendo outras cidades sem ter de pagar por essas portagens. Mas o tempo, nesse caso, acaba variando um pouquinho mais. Viana do Castelo está localizada no norte de Portugal, também chamada de região do Alto Minho, e pertence ao distrito de Viana do Castelo. Estamos localizados a 1 hora de Vigo, na Espanha, uma excelente opção de passeio para um final de semana, caso você escolha aqui para viver. Viana tem uma população de 232 mil pessoas, divididas em 10 municípios e em 208 freguesias. Falando um pouquinho para vocês sobre a acessibilidade, o que eu pude perceber aqui é que Viana do Castelo ela é praticamente 100% plana. Existem algumas partes com algumas elevações, mas você consegue fazer as suas atividades cotidianas aí sem grandes problemas, a menos que você tenha alguma dificuldade de locomoção. Porém, o transporte público aqui, embora seja de qualidade, a única dificuldade que eu percebi, que eu fui conversando com pessoas locais, foi que ele demora um pouco a passar, porque tem pouca adesão, né, aqui pela cidade. Todos, gente, 100% vazios. Considere ter um automóvel caso você vá trabalhar, né, um pouco afastado do centro da cidade, que não dê para ir a pé.
ou de algum outro meio de trotinete, bicicleta, alguma coisa desse tipo, tá bom? Sobre o clima na cidade, o clima em Viana varia de 8 a 24 graus e raramente vai ser inferior aí a 4 ou superior a 29. Esses dados são dados do Instituto Meteorológico de Portugal. Uma curiosidade aqui que eu percebi, exceto os restaurantes, as lojas, né, o comércio, ele fecha para o almoço. Eu confesso que eu não vejo isso acontecer. Não sei se é uma coisa de cidade do interior, mas pelo que eu vi aqui, a maioria fecha às 13 e volta às 14h30. Então, às vezes é o próprio proprietário que cuida da loja. Então, o que acontece? A pessoa fecha para poder fazer essa pausa aí pro almoço e depois retornar. É isso, curiosidades aí do local. Vamos falar um pouquinho sobre emprego, porque eu sei que esse é o item principal para você que pretende se morar em Portugal. Perto da orla tem um polo industrial, atualmente com 66 empresas. Viana tem um porte de cidade desenvolvida e você também pode encontrar vagas em shoppings, supermercados, restaurantes. A 15 minutos de Viana tem o polo industrial de Neiva. Acredito que muita gente trabalhe lá também. E eu já falei com outras pessoas que me disseram que na entrevista eles perguntam se você tem carro. E quando você diz que não tem, você acaba sendo descartado, porque o acesso até Neiva é um pouco precário através de transporte público. Então, se você pretende trabalhar na área de indústria e pretende trabalhar em Neiva, considere ter um automóvel em Viana do Castelo. Gente, eu acabei de chegar aqui no Santuário de Santa Luzia. Para chegar até aqui, a gente precisa pegar um funicular, né? É um elevador para chegar até aqui. São 650 metros para chegar. Eu confesso que eu fiquei com bastante medo, porque é bem alto, parece assim uma montanha russa, sabe? Mas o ano passado, esse elevador completou 100 anos. Esse santuário levou 55 anos para ser construído. Ele ficou durante 16 anos completamente parado, porque houve aí aquela situação onde a igreja deixou de pertencer ao Estado, enfim, aquela coisa toda. Então, ficou tudo parado. Aqui a gente vai ter uma visão, né, um panorama aí completamente diferente da cidade. A gente vai ver Viana aí totalmente do alto. Então, contemplem essa maravilha comigo, porque realmente vale muito a pena fazer esse passeio. Para fazer a subida e a descida de funicular, você vai gastar 3 euros, tá bom? Quem vier já saiba que ele só aceita dinheiro, não aceita cartão de crédito. Sobre os preços de imóveis aqui na região, o que eu posso compartilhar com vocês foram os que eu pude encontrar. Claro que isso vai variar de época, de tipo de imóvel e várias outras considerações. Mas eu vou deixar aqui para vocês poderem ter, assim, uma ideia. No caso para compra, um T1 na faixa de 130 mil euros, um T2, 145 mil euros, um T3, 170 mil euros, e tudo isso como uma base, tá? Para arrendamento, um T0 ou um T1 você encontra na faixa de 600 euros, um T2 na faixa de 700 euros e um T3 na faixa de 800 euros. Vou contar aqui para vocês uma outra curiosidade, que eu não sei se é sacanagem, mas eu perguntei para um garçom no restaurante que eu fui ontem, de onde vem o nome. Eu sempre tenho curiosidade de saber de onde vem o nome das cidades, não sei vocês. E ele me falou o seguinte, eu achei que é sacanagem, tá? Mas eu vou contar pra vocês, porque sacanagem a gente não guarda só pra gente. Ele me disse que há muitos anos atrás existia um castelo onde vivia uma princesa e um soldado se apaixonou por essa princesa. O nome dessa princesa era Ana. E acho que a família dela parece que não aceitava o relacionamento dos dois, porque ele era pobre. Aquela história que a gente já tá acostumada, né, gente? E aí, os pais trancaram ela no castelo e ele passou dias e dias e dias esperando pra ver se ele conseguia que a Ana aparecesse na janela pra ele ver a sua amada. E aí, um belo de um dia, a Ana apareceu. Depois de vários dias ele esperando, a Ana
apareceu. E o que acontece? A felicidade dele foi tanta que ele começou a gritar para todo mundo: eu vi a Ana do Castelo. E aí surgiu o nome da cidade. Eu achei sacanagem. Tá. Mas quem sou eu para discutir, né? Se esse é o nome, ponto, e acabou. Uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse museu é que os trajes expostos aqui não são a nível nacional, mas sim da região de Viana. No final do século XIX e início do século XX, esses trajes eram confeccionados pelas filhas dos lavradores. E cada região tinha sua cor e seu tipo de bordado, o que fazia com que em uma festa ou uma missa na cidade, aos domingos, elas fossem diferenciadas de longe apenas pelas cores e pelo tipo do bordado. Os bordados são incríveis e essa cultura típica ainda se mantém nos dias atuais. Você encontra em várias lojas artigos com este tema. Esse museu funciona de terça a domingo, das 10 às 18 horas, e os ingressos custam €2,30. Em uma visita a Viana do Castelo, não deixe de conhecer, porque de fato você mergulha na história local. Gente, eu amei, de verdade. Gente, são 10 horas da noite. Eu estou na rua, andando. Como vocês podem ver, ó. Não tem absolutamente ninguém. Tem um casal aqui atrás de mim agora, que chegaram. Mas assim, tranquilo. Jamais andaria. Não tem ninguém na rua, tá? Eu não sei se a cidade é assim normalmente ou se é porque é segunda-feira. Bem assim, bem tudo fechado. Um restaurante ou outro aberto só. Bem vazia. Mas assim, você tem uma sensação boa, sabe? Obviamente que se eu fosse assaltada aqui agora eu ia virar meme, né? Já pensou? Mas eu não senti aquela tensão que a gente sentiria. Ó, vazio. É isso, gente. É a realidade que vocês vão viver. Bom, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter te ajudado a conhecer um pouquinho de Viana do Castelo através dos meus olhos. As considerações finais que eu vou deixar para você, lembrando que eu não quero influenciar, eu vou deixar apenas a minha impressão. A impressão que eu tive foi que Viana do Castelo é uma cidade histórica, mas não é aquela cidade que parou no tempo, sabe? Aqui tem de tudo um pouquinho. Tem praia, tem montanha, estrutura com lojas, mercados, indústria, transporte público de qualidade, educação para os seus filhos, a alimentação e a gasolina. Tem os preços baratos e o arrendamento, embora tenha subido um pouquinho nos últimos anos, ainda se mantém como um dos mais acessíveis de Portugal. É isso. Ativa o sininho para receber as próximas notificações, porque ainda vem muita cidade por aí e você vai poder escolher a que mais tem a ver com o seu perfil. Curte e compartilha, porque isso me ajuda muito a me manter motivada de trazer sempre conteúdos de qualidade para você. É isso, um beijo e até a próxima!